assistir os programas da tua televisão. Afinal, é para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 523, GoTV, canal 12, GoTV, canal 12, TV Cabo, canal 14, Star Times, canal 111. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, é Fred Josias Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. De hoje nós recebemos convidados especiais, recebemos o ilustre Camilo da Silva, ele que é analista político, recebemos também o advogado, o doutor Abdul, que também vai nos ajudar a dialogar em torno do nosso tema de hoje, e por último recebemos o ilustre Cremildo. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com o ilustre Camilo da Silva. Ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Muito boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham a partir deste momento. Boa tarde para ti, Massang, boa tarde para o Abdul e mais uma vez estamos juntos aqui no programa. Bom, eu trago aqui como um ponto prévio, em jeito de insistência, é a questão que estamos a ter em relação aos problemas com os bancos comerciais. Eu já tinha trazido para aqui uma vez em que estamos a ter dificuldades com esta mudança de sistema que o Banco de Moçambique achou por conveniente mudar de sistema e está a criar uns transtornos nos bancos comerciais. Eu já tenho 11 mil meticais cativos, hoje acabei de ficar com mais 5 mil meticais cativos no BCI porque meti no ATM o meu cartão e o dinheiro não saiu e o BCI pede-me sempre que eu fique um mês à espera que me devolvam o dinheiro. Para além disso, há a questão de duplicação de débitos, passas o cartão e ele duplica o débito. Há também, aconteceu comigo quinta e sexta-feira, que foi a questão de o banco não cativar o dinheiro quando passas num POS que não seja do banco do BCI. Ele não cativou o dinheiro e foi fazer a compensação ontem. Quer dizer, nós ficamos sem conseguir controlar aquilo que são as nossas contas, porque não sabemos se efetivamente fomos debitados, se não fomos debitados. Não consegues controlar as tuas contas, vês um saldo, quando vais meter o cartão, afinal não tens aquele dinheiro que está espelhado no saldo. Então era uma chamada de atenção que eu estava a trazer para aqui, para o Banco de Moçambique, que teve mão pesada com todos os bancos comerciais. Como é que vai resolver esta questão com nós os consumidores dos bancos comerciais? Será que nós temos que processar os bancos comerciais ou temos que processar o próprio Banco de Moçambique, que mudou um sistema sem, no entanto, prever este tipo de complicação? Então, eu, Camilo, acho que através destas câmaras estou a falar em nome de muitos outros que têm tido problemas com os cartões e com as contas por causa desta mudança do sistema interbancário e não têm como reclamar. Fazem filas enormes nos bancos comerciais e não têm solução à vista. E os bancos comerciais também não têm uma resposta plausível a dar a quem vai aos balcões e ficamos assim à espera e na expectativa de como é que se resolve este tipo de problemas. Então é mais um apelo que eu faço nas câmaras da tua TV para que se resolva este problema de uma vez por todas, porque ninguém tem dinheiro para deixar cativo ou nas mãos dos bancos comerciais. E o Banco de Moçambique
de alguma forma tem que dar uma satisfação a qualquer um de nós, e também os bancos comerciais também deviam fazer uma comunicação, mesmo que fosse para denunciar esta questão do sistema que o Banco de Moçambique impôs aos bancos comerciais. Obrigado, ilustre Camilo da Silva. Passo agora para o Dr. Abdul. Ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, eis o momento de colocar o seu ponto prévio. Permitam-me saudar a si, os meus colegas do painel e a toda a comunidade moçambicana que nos acompanha por intermédio das diversas plataformas digitais de que a tua televisão dispõe. Antes mesmo de avançar para o ponto prévio, queria mesmo entrar em consonância com o que o ilustre Camilo esteve a dizer relativamente a esta questão dos bancos, o que tem acontecido nos últimos dias. Desde esta nova introdução, esta nova imposição que o Banco de Moçambique dispôs para os outros bancos, tem acontecido uma série de problemas. E um dos problemas é a questão mesmo dos valores estarem cativos. O indivíduo levanta e, em contrapartida, o dinheiro não sai, mas ele é debitado da conta. Agora, o que eu queria ajudar mesmo a população também aqui a perceber, de certa forma, para não estarmos à espera daquilo que é a vontade dos bancos comerciais decidirem, não é? Ia dizer o seguinte, há um aviso, que é o aviso número 9 do Grupo do Banco de Moçambique, do ano de 2020, datado 31 de dezembro. Portanto, o que é que dispõe este aviso? É que os bancos comerciais, no que diz respeito a queixas e reclamações, dispõem de um prazo máximo de 30 dias. O que significa? É que passados 30 dias, passados 30 dias após a reclamação, não é, do cliente ser colocado ao banco, o banco comercial, não conseguindo resolver aquela situação, não pode aguardar o cliente ir atrás daquilo. Tem a obrigação do banco, segundo este regulamento, ligar para o cliente ou mandar e-mail para o cliente a informar da sua situação e pedir a prorrogação de mais 10 dias no máximo. Então, se o banco não faz isto, o cliente pode aproximar ao Banco de Moçambique e impor esta queixa. O que isto pode implicar? Sanções a estes bancos comerciais que acabam, de certa forma, desleixando a queixa e reclamações dos clientes, porque é de lei o Banco de Moçambique impôs esta regra e, em contrapartida, trouxe uma lei, né, que já existia, houve ali umas e outras revisões que está a vigorar esta lei já e que trata exclusivamente esta matéria de queixas e reclamações. Agora, o que acontece? É aquela questão das nossas leis não serem muito públicas. Nós temos problemas, temos as leis que existem, mas pelo fato destas leis não serem públicas, faz com que muita gente fique nessa situação de estar aí com o saldo cativo a favor do banco até 3 meses, quando na verdade o prazo para a resolução aqui deste mesmo problema, a lei dispõe apenas de 30 dias, com 10 dias de prorrogação, informando ao cliente relativamente ao que está a acontecer. E os bancos dispõem de um livro de reclamação que, obrigatoriamente, esses livros de reclamação depois ficam a par do Banco de Moçambique para saber qual é o tratamento em que os bancos dão às reclamações e queixas dos seus clientes. Então, para todo aquele que está na mesma situação com o ilustre Camilo, tem esta prerrogativa de ir fazer esta pressão para o banco e, se o banco não der uma resposta satisfatória passados os 30 dias, aproximem o Banco de Moçambique e coloquem esta denúncia que imediatamente o problema será resolvido. Portanto, no que concerne ao ponto prévio, gostava de debruçar sobre as taxas de telefonia móveis que estão a ser agravadas, não é? E que infelizmente é mais uma subida que visa sufocar os moçambicanos, que visa acorrentar os moçambicanos a uma pobreza extrema. Olha, nós estamos numa era em que a internet, assim como as nossas chamadas telefónicas, são extremamente úteis. Após a época da pandemia de Covid-19, ou mesmo ainda no decurso da pandemia de Covid-19, ficou um TPC muito grande, que foi a implementação dos meios digitais para ministração de aulas e outras atividades laborais. Portanto, temos esta situação em que boa parte, não é, da sociedade moçambicana é composta por jovens. E estes mesmos jovens, para poder desenvolver as suas atividades diárias, na sua maioria, vou falar dos estudos, trabalhos e por aí vai, dependem
da internet. E esta mesma internet vem a subir significativamente. O que acontece com a subida desta internet é que vai comprometer uma série de coisas. Primeiro é que haverá aquilo que é o enfraquecimento até na própria educação, porque estamos num país em que os livros não são tão acessíveis assim como parece. Não é? Há dificuldades de encontrar material. Eu vou dar um exemplo para aquele que é estudante de direito, por exemplo. Boa parte dos manuais que são recomendados são manuais portugueses até, porque eles tratam melhor esta matéria de direito, até porque o direito moçambicano não é inspirado naquilo que é o direito português. E onde é que nós encontramos estes livros? A maioria das bibliotecas não tem estes livros. E como é que nós vamos fazer para adquirir? Através da internet. Vamos comprar esses livros, tendo em conta que há estudantes que estão a fazer o ensino à distância dos seus cursos e que obrigatoriamente devem fazer o uso da internet. Com a subida destas taxas, ou seja, com a subida de preço da internet, assim bem como das chamadas para telefonias móveis, acaba comprometendo uma série de coisas que eu digo que volta a afundar Moçambique cada vez mais a pobreza, porque nós encontramos uma estratégia de poder sobreviver ou de poder minimizar uns e outros custos e o governo vem, ou o Ministério com a competência para tal, vem impor uma série de regras que vão impedir o desenvolvimento de Moçambique. Veja que nos dias de hoje há muitos jovens que vivem através das mídias. 30 segundos. Não é? Vivem através das mídias. Como é que fica estes jovens? Será que não está-se a olhar para esses jovens? Nós, com as taxas que já existem, estas normais, somos extremamente sufocados. E vem agravar ainda mais estas taxas. Como é que nós ficamos como uma sociedade? Estamos a ser limitados a ter um direito constitucional, um direito à comunicação. Obrigado, ilustre doutor Cremildo. Saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é este momento de colocar. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, meu amigo Camilo aqui ao lado. Boa tarde também ao homem das correntes. Quem imaginava que ele vestia ficava tão bonito assim. Bom, eu sou vítima. Também ontem eu tentei fazer um pagamento. Infelizmente passei o cartão, fui cortado o valor, mas o cartão foi recusado. Era POS de outra agência bancária. Era interbancário neste caso. Então estamos no momento que achamos que talvez voltar para os tempos das cavernas, não é? Será melhor onde cada um guarda seu dinheiro à sua maneira, faz os pagamentos à vista. Neste caso, evita, obviamente, ter que andar nos bancos. Hoje já corri para mais de 3 balcões, né, para tentar resolver. Primeiro me enviaram para o meu balcão, fui lá, não deu certo. Quer dizer, é uma ginástica muito grande que faz perder tempo e que deveria ser aplicado para outras coisas. Então, é de veras calamitosa essa situação. Como não tem ponto prévio, somente vou fazer esse corte transversal. A entidade reguladora da comunicação em Moçambique veio desmentir o agravamento das tarifas de comunicação, né? Incluindo de internet e de voz. Eles disseram simplesmente que tentaram fazer o quê? Regular para evitar a concorrência desleal. O que é que isso significa? Se nós formos já a recordar, há um tempo atrás, surgiu uma empresa em Moçambique de produção de cimento, a do Gongo, que veio, encontrou empresas já existentes naquela altura e começou a aplicar preços de 300 meticais, quer dizer, contra 500, 600 que eram praticados na altura. E isso chama-se concorrência desleal. Então, a entidade reguladora diz que quer evitar efetivamente esta concorrência desleal. Mas é algo que, se você for a notar, vai ser difícil de você perceber o que é isso de concorrência desleal, sobretudo no que diz respeito às operadoras de telefonia móvel. Por quê? Os serviços das 3 operadoras principais de Moçambique são praticamente iguais, né? São praticamente iguais. De tal sorte que nós vivemos numa gincana. Hoje estou a usar MCL porque acho que está a dar internet, depois amanhã estou na Vodacom. Então,
eu não percebi em que momento houve esta concorrência desleal. E esta regulação, estes regulamentos que a entidade vem fazendo, não é de hoje. Começou, por exemplo, com aquela tentativa de eliminar as chamadas, vamos dizer, ilimitadas, não é? Por compreender que acabavam impedindo a expansão, entre outras coisas que fez menção. O que eu sinto é, tudo indica que há possibilidades de nós, em Moçambique, termos uma internet ou qualidade de serviços de telefonia de qualidade e a um preço baixo. Uma vez que também o poder de compra do moçambicano é extremamente limitado. Chama a dizer que se eu quero, por exemplo, ter voz, ou melhor, crédito, vamos assim falar de forma mais fácil, para usar o mês todo, eu tenho que ter no mínimo, não é? No mínimo. Se eu trabalho com chamadas, tal, tem que ter no mínimo 2.000 meticais, né? Se eu trabalho com chamadas, com internet, já não digo, né? Já não digo. E quando você faz uma comparação básica entre aquilo que é o custo hoje dos serviços de telefonia móvel e aquilo que são os ganhos, há uma distância reflexiva muito maior. O que significa que, se há uma necessidade de combater essa concorrência desleal, é que provavelmente eles estão a verificar que existe a possibilidade de entregar-se de forma barata aquilo que está muito caro hoje. Antes desse regulamento todo, a internet, as chamadas aqui em Moçambique, tal como acontece com energia, água, já são serviços extremamente caros para a população. E quando digo população, eu não me refiro a nós que estamos somente nas cidades, porque a visão que nós temos sobre a vida, às vezes, é um pouco romântica. Existem pessoas que realmente estão em zonas que estão definitivamente excluídos, não é, do direito à informação, que também está nesse processo de inclusão digital. Então, para mim, há uma tentativa forçada de, vamos lá, excluir as pessoas daquilo que é a inclusão digital. E para fazer isso, nada mais, nada menos que encarecer esses serviços para que as pessoas não possam ter acesso e assim ficam fora, vão ficar dependentes, quer dizer, da Rádio Moçambique, da TVM, e não vão poder ver e ter a liberdade de usufruir de outras formas de informação que hoje estão disponíveis, aquilo que nós chamamos de mídias alternativas. Obrigado. Sim. Só para secundar aquilo que estamos a falar aqui, eu acho que nós devemos começar a ativar uma coisa que se calhar não seja de grande percepção de quem consome o que quer que seja. Nós temos que ativar aquilo que é o direito do consumidor. Nós ignoramos esta questão do direito ao consumidor e está previsto por lei esta questão do direito ao consumidor. Nós temos que reclamar aquilo se os serviços que nos são oferecidos não vão de encontro àquilo que a gente pretende. Por exemplo, estamos a falar das telefonias móveis. A questão da Vodacom também, eu acho que aquele que funciona com a Vodacom hoje, estou a falar em termos de internet, é um suicida. Não é? Você carrega o telefone e dia seguinte não tem megas. É terrível. E tu reclamas, eles falam-te de downloads do telefone, falam de que tu tens aplicações, não sei o quê, um número de coisas infindáveis para tu dares cabo de 30 gigas de... Eu já não uso Vodacom, de verdade, para a internet. nem a brincar. Só uso para aquela questão que todo mundo tem, que precisa, é a questão do M-Pesa. Nem para falar, é para receber. Eu não carrego com 20 só para manter o número. Porque Vodacom é um suicídio mesmo. Quer dizer, temos que andar a usar o Movitel ou a MCL. Então, eu acho que nós, como povo, devemos preocupar-nos mais com esta questão de direito do consumidor. Temos que ir atrás destas coisas porque só nos vão favorecer. Obrigado, ilustre Camilo. Obrigado, doutor Cremildo, doutor Abdullah, todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Daniel
Albino, ligado a partir de Cabo Delgado. Nosso muito obrigado, Benjamin, ligado a partir de Chimoio. Viva Mano Massango. Fausto, boa tarde, família, ligado a partir do bairro Intaca. Um forte abraço a todos, ligados ao programa. Karim, ligado a partir de Inhambane. Luís, ligado. Marcelo, boa tarde, estou ligado a partir de Chumene. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Freguesia Show, onde podem participar do nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Luís Massing, o Cota Camilo, está muito lúcido esses dias. Não existe direito ao consumidor aqui, lamentável. Danilo, ligado. Obrigado a todos. E Luís, passaremos agora para o nosso tema central, que é impacto das eleições internas na Frelimo e na Renamo. Começo com o ilustre Camilo. Ilustre, como é que avalia as eleições internas na Renamo? Bom, é prematuro estar aqui a falar, nós podemos falar das movimentações que estão a acontecer, porque efetivamente as eleições internas ainda não foram marcadas, não é? Porque ainda nem há a questão, digamos, dos possíveis candidatos. Nenhuma diretiva ainda foi discutida a nível da, não sei se é Comissão Política também na Renamo, faço-me confusão nesta. Então tem que sair uma diretiva para que aqueles que se acham potenciais ou com capacidades para concorrer, leiam a diretiva e vejam se têm capacidades ou se reúnem condições, aqueles requisitos que estão na diretiva para poder concorrer. Agora, podemos olhar para a questão temporal, não é? Isto é que preocupa, e aquilo que é a ansiedade e a expectativa daqueles que votam. E isto está a criar um barulho, se calhar é por isso que trouxeste o tema, mas é uma questão de ansiedade e de expectativas, porque para os partidos políticos eles ainda estão em tempo útil, quer dizer, e nós se olharmos para aquilo que efetivamente nos resta, estamos aqui a tentar empurrar com a barriga para um processo que, de alguma forma, leva-nos leva um processo que nos leva àquilo que são as nossas expectativas e as nossas escolhas em termos de candidatos. Se calhar não vamos ter tempo suficiente para poder apreciar aquilo que o candidato que sair das eleições internas poder trazer aquilo que é o seu manifesto. Mas, voltando para aquilo que é a questão dos próprios partidos políticos, neste momento os próprios partidos políticos também não estão a comunicar, não estão a dizer-nos o que é que se passa a nível interno. Sabemos que há um trabalho que está a ser feito internamente, mas o que é que está a ser feito? Qual é o problema? É o perfil do candidato? É a diretiva que está a custar? São os problemas, os conflitos internos que estão ali dentro? É aquilo que são os desafios que o Moçambique traz desde o tempo da pandemia para frente? O que efetivamente faz com que os partidos políticos não avancem, pelo menos com candidatos a candidato? Porque, pelo menos, se a gente já tivesse candidatos a candidato, estaríamos aqui a olhar para 3, 4, 5 cabeças em cada partido para poder olhar e ver que este aqui já esteve e não fez nada, ou este se calhar tem um potencial. Começamos à procura de saber aquilo que cada um nos oferece. E eu acho que pedir àqueles que efetivamente vão votar, pedir esta calma, paciência, para que os partidos políticos se manifestem, eu acho que estaríamos a pedir um pouquinho demais. O que temos que é pressionar os partidos políticos para trazerem à tona aqueles que são os seus candidatos. Mas também noto uma coisa, é que todos os outros partidos estão dependentes do Partido Frelimo. Não é? O Partido Frelimo agora empurrou a sua sessão do Comitê Central para dias 4 e 5, se não me engano, mas antes de anunciar a data 4 e 5, por exemplo, a Renamo já tinha dito que este mês, porque de princípio a questão
da comissão da reunião do CC do Partido Frelimo estava para o mês de março, mas também não tinha uma data marcada. O que aconteceu é que agora a Comissão Política marcou a reunião do Comitê Central para 4 e 5 de abril. Mas o Arnamo já tinha anunciado que até este mês ia trazer os candidatos a candidato. E como é que olha, por exemplo, para os últimos acontecimentos dentro do partido Renamo? Por exemplo, temos aqui a resposta da providência cautelar que o Venâncio Mondlane submeteu no Tribunal Judicial, onde em algum momento o VM7, o Venâncio Mondlane, vence ou ganha nesta providência. Como é que olha para isso? Bom, olhando para aquilo que o tribunal deliberou, eu sou leigo ainda em direito, mas se calhar depois o Abdul vai ajudar-me aqui, também o ilustre Cremil. Mas olhando para aquilo que foi a deliberação do tribunal, tudo aquilo ou as decisões que foram tomadas fora do mandato, digamos, entre aspas, não é, do presidente da Renamo, deviam voltar para aquilo que era antes. O que estou a notar neste momento é que não aconteceu nada. Delegados que foram, digamos, exonerados, não voltaram a serem delegados. O Venâncio Mondlane, por exemplo, que era o assessor do presidente da Renamo, devia voltar a ser assessor se aceitasse, por exemplo, e aquilo que é o papel dele na Assembleia da República, que era porta-voz, se não me engano, né? Relator. Devia voltar a ser relator na Assembleia da República, mas o que notamos agora neste momento é que não está a acontecer. E, olhando para aquilo que é, digamos, prática, eu acho que, minha opinião pessoal mesmo, depois deste acórdão, né, eu acho que há uma recorrência, né? Há de haver uma recorrência, um recurso, digamos, da Renamo para que esta situação volte a manter-se face àquilo que são as decisões do partido. E eu acho que, para aquilo que conheço, desfecho disto, ou vamos empurrar com a barriga este processo, ou então a questão do recurso vai vingar, não é? Em que vai cair por terra esta questão da providência cautelar, para que depois dê acesso àquilo que são os processos internos que vão acontecer dentro dos partidos políticos. Obrigado, Ilustre. Passo agora para o ilustre Cremildo. Venâncio Mondlane vence o SUFO no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Comentários em torno disso? Bom, é um comentário vamos dizer, reflexivo, né? Uma vez que antes, quando ele submeteu o recurso, muitos o apelidaram de emocionado, maluco, entre outras falas que foram surgindo ao longo deste percurso. Os intelectuais, os analistas, alguns hoje que se escondem, né, o apelidaram, e até algumas vozes dentro da própria Renamo usaram vários tipos de termos pejorativos contra o Venâncio, porque ele estava efetivamente lutando por alguma coisa que ele acredita que é do direito que estava sendo usurpado. Então, é um comentário reflexivo porque leva à tona aquela sensação que muitos de nós deveríamos ter, primeiro, de que não somos donos de todos conhecimento, de todas as sabedorias, e não somos também donos das pessoas. Não podemos achar que o nosso modo de ser é aquele que serve e os outros não podem ter também seu jeito de ser e sua forma de fazer a política. A princípio, esta providência cautelar, a inicial,
não foi muito centralizada no próprio Venâncio Mondlane como tal. Não visava trazer interesses mais particulares do Venâncio, mas dos direitos políticos, não só do Venâncio, mas também de todos os delegados, como fazia menção aqui o ilustre Camilo, que ficou provado em sede do tribunal que realmente houve uma perseguição, não é? Houve exonerações em massas, não é? De vários delegados que tendiam, obviamente, a apoiar um certo lado. E isto, mais que ferir os estatutos da própria Renamo, é contra os direitos humanos e fere outro tipo de direitos que não se consagram somente nos estatutos, mas também na lei-mãe que rege este Moçambique. Então, a vitória do Venâncio não é uma vitória muito pessoal, é uma vitória que abrange a qualquer pessoa que anseia por um Estado de Direito democrático, porque é definitivamente o sonho de qualquer jovem em ver um país em que as pessoas possam se manifestar livremente sem sofrer, obviamente, qualquer tipo de represália ou qualquer tipo de fechamento. O modo que a Renamo usou para poder encostar, por exemplo, o Venâncio Mondlane, entre outros, não se difere muito do modo que nós estamos acostumados a viver neste país. Uma vez que, se eu, por exemplo, não tenho uma visão assim abonatória do governo, do dia, vou ser encostado de alguma forma. Os meus projetos, se eu quiser ter um empreendimento, haverá uma perseguição sem precedentes. Portanto, a Renamo, como tem dito outras pessoas, é uma anticópia do modo de operação da própria Frelimo. Então, há aqui, de alguma forma, uma vitória não só da Renamo, mas de qualquer jovem que sonha estar num país onde qualquer pessoa pode se manifestar. Eu até acho que seria bonito se realmente a Renamo, como partido, submetesse esse recurso ao tribunal, porque o que nós queremos é que todos tenham a liberdade, não é, de serem julgadas ou julgados, não é, num processo limpo e que sempre prevaleça a verdade, não é? Então, é isso que nós pretendemos num país como o nosso. Agora, há uma questão que você colocou antes, que eu julgo importante, que tem a ver com quê? Com esta aparente demora, não é, dos partidos em decidir quem são os candidatos a candidato dentro dos próprios partidos. Eu acho que tem muitas hipóteses que podemos levantar para poder responder a essa questão. Primeiro, eu avalio que a questão da democracia dentro dos partidos políticos, não só Frelimo, Renamo, é deficitária demais. Eu queria até pedir a sua autorização para chamar aqui também para este debate o MDM, né? Porque é também uma terceira força política que, pese embora nos últimos tempos tenha sido ofuscado, mas tem, de alguma forma, alguma participação. E esta demora não está a acontecer somente dentro do partido Frelimo ou Renamo, mas também no partido MDM. Então, qual é a primeira hipótese que eu tenho? A primeira hipótese que eu tenho aqui para ser testada e validada cientificamente é que há um medo, não é, generalizado nas três forças políticas do país. Este medo não é do partido como um todo, mas é dos membros de forma particular. E isto faz todo sentido. O secretário do partido Frelimo, por exemplo, já disse que ninguém deve ter vontade, não é? É preciso que nós... não pode querer, nós temos que querer que você se queira, só aí é que aparece, obviamente, esse teu desejo. Então, eu acho que essas falas que está a acontecer na Frelimo e também no MDM, porque eu acho que há um medo generalizado dos próprios membros desses partidos, não é, manifestarem livremente os seus desejos de poder assumir a responsabilidade ou as lideranças, não só do partido, mas do país. Justamente por quê? Porque este assunto em particular acarreta, vamos dizer, custos políticos muito fortes. E um desses custos é justamente o que Venâncio Mondlane está a viver hoje, que é ser afastado até ser a última pessoa na fila. Então, ninguém quer... Numa entrevista, o presidente do partido Renamo, o SUF, afirmou que Venâncio Mondlane é maluco.
em 30 segundos para passarmos para Ok. o Dr. Abdul. Ok, muito bem. O Venâncio Mondlane já foi diagnosticado com vários transtornos. Um deles até o reforçou o meu amigo Camilo aqui ao lado, que é o transtorno de personalidade narcisista, entre outros. Lembro um dia. Foi mal. Sim, ok, tá bom. Obrigado, desculpa. Desculpa aqui. Sim. Olha, eu acho que ele já foi diagnosticado com vários transtornos, mas há um post que eu vi hoje que eu vou fazer um empréstimo para poder explicar este fenômeno. O Venâncio Mondlane, ao longo da história da sua vida política, primeiro, ele é um membro sênior do Partido Renamo. Segundo, ele era o relator da bancada. E assim, abrindo parênteses, nos últimos anos, aquela Assembleia da República, na oposição, não conheceu um deputado de verdade, um modelo de deputado que pudesse ter a capacidade que o Venâncio teve de mudar até o curso de algumas leis, de algumas informes do Estado. É o único que conseguia fazer com que qualquer ministro, ao se aproximar, visto também num poste, pudesse estudar, saber como falar, que palavras selecionar, porque sabia que existia lá um Venâncio Mondlane. O resto de todos deputados que estavam lá ficavam mais em acusações mais pessoais, sua mãe fez aquilo, mas o Venâncio não, se ocupava em pesquisar os assuntos, compreender bem o funcionamento até de alguns ministérios, até os donos não tinham uma compreensão, e com isso ele conseguia, obviamente, fazer aquilo que é o ideal de um deputado. Fecho aqui parênteses. Então, ele foi o relator, além de relator da bancada parlamentar, ele nessas últimas eleições foi também o mandatário nacional do Partido Renamo, mas não só, era também o porta-voz, ou melhor, o assessor político do próprio presidente. Portanto, como é que alguém com um transtorno de personalidade narcisista poderia facilmente, obviamente, chegar a esses todos cargos, sendo que ele é alguém que tenha uma doença mental? E mais, deixa-me só ocupar os meus 30 segundos, depois pode passar para o meu colega. Deixa-me só eu dar mais um pouquinho de ênfase a esse ponto. Quem conhece o Venâncio Mondlane sabe que não se configura muito naquilo que nós chamamos de critérios clínicos de diagnóstico de uma pessoa com doença mental. E isto nos leva à crença de que o que está-se a usar é uma tentativa de assassinato de reputação, construção de narrativas para que ele possa, de alguma forma, ter a sua imagem descredibilizada, e assim não vão se dar o luxo de cada um fazer o seu papel. Então ele está a ser usado como escada para poder levantar a própria personalidade. E para finalizar, ainda sobre este ponto, o presidente da Renamo é alguém que nós não devemos dar muitos créditos, não é? Muitos créditos ao que fala, Mas é por o uma simples presidente razão. do partido da Sim, oposição. ele até pode ser uma boa pessoa, só que ser boa pessoa não significa ser um bom líder. Eu não conheço aquele senhor. Não sei, pode ser um bom pai, um bom marido, mas ele, como líder, não reúne requisitos. Só, por exemplo, houve uma tentativa nos últimos 2 dias, só que algumas pessoas não perceberam, de levantar um pouco a imagem do presidente Ossufo Momade. Deram para ele 2 canais de televisão, os mais grandes do país, para que ele pudesse dar algumas entrevistas. Apenas 2 minutos de fala dele foi suficiente para ele borrar toda a imagem dele, o pouco que as pessoas tinham de reserva moral dele. Quer dizer, ele não tem a capacidade, repito, pese embora pode ser uma boa pessoa, mas no quesito de liderança, quesito de fazer vincar as suas ideias de forma que alguém possa escutar e obedecer, simplesmente eu não vejo isso. E para secundar a minha fala, ele, num dos canais, por exemplo, disse que o Venâncio, como qualquer outro dentro do partido, era um filho. E que não havia absolutamente nenhum problema entre os dois. Mas no outro canal, chamou simplesmente o Venâncio Mondlane de maluco. Então, qual é o crédito que eu vou dar à tamanha incongruência, não é? De alguém que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Em psicologia até podíamos dizer que há uma variação entre intervalos lúcidos, etc. Então, não sei se houve uma projeção psicológica, não é? Porque às vezes eu posso projetar aquilo que eu sou no outro, sem que
eu esteja a perceber, não é? Eu é que estou a passar daquilo, mas como para revelar a minha estrutura de personalidade é um pouco difícil, é vergonhoso, eu projeto as minhas próprias emoções, os sentimentos na outra pessoa. Então, essa discrepância de informação acaba fazendo com que nós não tenhamos que dar crédito ao que o Sufo Momad diz. E mais, no outro lugar ele diz que Venâncio é cão. Então, já ficamos sem saber se ele é cão, é maluco, é assessor. Então, é muita coisa aqui Obrigado, no meio. ilustre Cremildo. Dr. Abdul, como é que analisa as eleições internas da Renam? Há condições para o Sufo Momad continuar a liderar a Renam? Bem, grato por me conceder a palavra. No que respeita a este processo de eleições internas na Renamo, eu já vou começar mesmo a dizer que, no meu ponto de vista, há um ligeiro atraso que é propositado. Por uma razão muito simples. Existe, por um lado, aquilo que é a vontade do partido e, por outro lado, existe aquilo que é a vontade do povo. Portanto, o que o partido está a tentar fazer é, de certa forma, desrespeitar aquilo que é a vontade do povo para, posterior, vir surpreender o povo com aquilo que é a vontade partidária. Qual seria, nesse caso, a vontade do povo? O povo ou os membros e simpatizantes do partido Renamo tem a pretensão que o Venâncio Mondlane seja o próximo candidato à presidência. E os membros do próprio partido, não é, os internos, na sua maioria que se calhar não entendam muito bem de política, têm a pretensão que o Issoufou Momad seja o presidente da Renamo. Que o Issoufou Momad, por sua vez, é este indivíduo que nos mostra ter falta de requisitos suficientes para poder liderar Moçambique ou governar um país. Porque governar um país não é como dirigir apenas uma família. Vai muito mais além disto, requer muito mais responsabilidade e, acima de tudo, a integridade. E este quesito integridade que eu não vejo no Issoufou Momad para poder dirigir, pelo menos a mim e os outros moçambicanos. Então, há esta falta de vontade partidária de poder se reunir de modo a mostrar de antemão quem será o próprio candidato. Porque se eles, desde já, vendam a imagem de Issoufou Momad como candidato à presidência, não é como candidato à presidência, o que é que vai acontecer? A própria Renamo poderá entrar numa situação de decadência, numa situação de descrédito, porque se prestarmos atenção, o Issoufou Momad é só uma figura na Renamo, mas ele não tem uma voz ativa no que diz respeito aos problemas do povo e aquilo que é a situação política do próprio Moçambique. Só aparecem algumas intervenções para poder acusar os outros membros, ou seja, conforme esteve a dizer o Chichon, ele procura a personagem para o seu próprio texto. Sem querer interromper, numa entrevista, o presidente Ossuf afirmou que até participou das marchas. É o primeiro presidente da oposição a apoiar as marchas e sofreu um ataque aqui na praça da OMM. Eu também estive ali a dar a cobertura. Exato. O que é que pensa disso? Olha, o participar das marchas, não é, ou ser o primeiro presidente, como ele já participou das marchas, não lhe torna herói. É uma obrigação, ou seja, é o mínimo que pelo menos ele devia fazer, porque não está a fazer absolutamente nada pelo Moçambique. Portanto, se este indivíduo não vai fazer absolutamente nada pelo Moçambique, eu acredito que a sua aparição ou esses dizeres é só uma forma de poder buscar aquilo que é crédito para a sua própria imagem. Porque este crédito, há um descrédito por parte deste indivíduo relativamente à sociedade moçambicana. Agora, voltando para aquilo que era o meu fio de pensamento relativamente a estas situações que têm acontecido no próprio partido Renamo, nós temos uma questão que precisamos aqui analisar muito bem. O que é que acontece? Esta divergência política que está a existir dentro do próprio partido só é vista como problema em estados que não são verdadeiramente de direito democrático. O que acontece? A posição ou a oposição do Venâncio Mondlane relativamente ao Issoufou Momad como presidente da Renamo é um ato de democracia. É um estado onde a liberdade política, aquilo que é a liberdade política, para quem não sabe, é aquela tranquilidade que o indivíduo tem dentro de si de não recear
outro. E o Venâncio Mondlane está a mostrar que ele tem esta tranquilidade política e, por um lado, há indivíduos que não entendem necessariamente de política de governação, que olham para esta pretensão de Venâncio Mondlane como um ato ganancioso ou um ato de maluquice, quando na verdade não. Se estamos naquela situação em que temos um pai de família que não pode ser chamado a atenção pelos filhos porque é pai mesmo estando errado. É o que está a acontecer na Renamo. Está a haver uma ditadura. Portanto, se temos um ditador, não é, na Renamo, que está a seguir o exemplo e o modelo de governação do Partido Frelimo, então se este mesmo candidato continuar ou por sua vez ser eleito a uma presidência, não é, de Moçambique, poderá voltar a fazer aqueles mesmos erros ou continuar a cometer os mesmos erros que o partido no poder tem cometido. Obrigado, ilustre Abdul. Camilo, sendo tu um analista político, pergunto, o SUF está a fazer o que é por Moçambique? Qual é o pensamento político do SUF, Momad? A questão não é pessoalizar a tua questão. Nós temos que olhar para aquilo que é uma oposição, verdadeiramente aquilo que é uma oposição. Não vale a pena dizer que é o Suf Momad ou é o Simango, mas, entanto, como um partido político que tem este desafio de ser uma oposição. Não é? E olhando para aquilo que é a nossa conjuntura política, tirando as eleições autárquicas passadas, em que houve uma espécie de, digamos, um crescimento político, aliás, nem um crescimento político, um crescimento nos processos políticos. Isto quer assim por dizer... O SUF é líder do partido, não é uma questão pessoal. Mas a questão é que não é o líder do partido que faz, é o partido que faz com que haja uma afirmação. E olhando para aquilo que foi o cenário, por isso é que eu interrompeu-me, até perdi o fio de pensamento. O que eu queria trazer aqui é que, olhando para aquilo que foi o processo das autarquias, acabamos por perceber, por exemplo, nesta questão da luta dos votos, etc., etc., pouco os partidos políticos fizeram. O que nós notamos aqui, por exemplo, sem ter que estar a crucificar o Venâncio, mas o Venâncio muitas das vezes esteve na vanguarda de muitos processos, mesmo à frente até de instituições e das manifestações, pelos quais algumas delas eu tenho algumas críticas da forma como os processos foram feitos. Mas o que eu quero dizer aqui é trazer esta figura que se desmembrou de um partido político e se evidenciou, chamou a sua pessoa para um processo político de um partido. Não é? O que eu quero dizer é para responder a sua pergunta, que a questão não é o Suf Momad, os partidos políticos têm que se impor, os partidos políticos têm que ser oposição. Claro que os partidos políticos têm uma liderança, e aqui esteve-se a discutir até a questão da liderança, mas nem que se fosse até uma marionete a dirigir um partido político, o partido político tem que encontrar condições de ser uma oposição, trazer digamos, ou mostrar ou fazer com que se expresse aquilo que sejam algumas soluções para Moçambique ou alguns erros de governação. Isto que um pouco o Camilo esteve a dizer, que, por exemplo, o Venâncio Mondlane faz na Assembleia da República, em que tu te rebates com conhecimento daquilo que é o sistema de governação ou os erros de governação. Então, o que eu estou a tentar dizer aqui é que este devia ser o papel do partido político. Nós não temos que pessoalizar esta questão, dizer que o problema é do líder. Não. Os partidos políticos são compostos de pessoas, são compostos de órgãos. Estes órgãos têm, de alguma forma, fazer com que, por exemplo, aquilo que eu acho, e acontece muito, e é uma luta que está a acontecer na Frelimo, é esta questão da comissão do CC, que o verdadeiro papel deste órgão, é um órgão do partido, e na Renamo é Conselho Nacional, não é? O verdadeiro papel deste órgão é, efetivamente,
supervisionar aquilo que é a governação. Não é? Porque quem transporta, quem que faz o manifesto, não é o Presidente da República, não são os ministros. Quem faz o manifesto é o partido político. Então, como dono do manifesto e que entrega ou confia àqueles que acham que têm capacidade de governar o país e têm que seguir e produzirem um programa para a governação, o que é que tem que fazer este órgão? Porque o órgão, o partido é que ganhou as eleições, este órgão tem que supervisionar se estes governantes, estas pessoas que foram confiadas, estão efetivamente a fazer o seu papel. Agora, isto estou falando na posição, no lugar de posição. Se formos para o lugar da oposição, nem que os partidos políticos criassem modelos de haver um coisa de governação sombra, um modelo de governação sombra em que reproduzissem aquilo que são os ministérios que o governo instala no momento da sua governação, em que ponham pessoas que de alguma forma sigam aquilo que é a governação do país para poder trazer à tona e para aqueles que votaram no governo, naqueles que estão a governar, tragam soluções ou possíveis soluções, ou até que não sejam soluções, que sejam ideias, até que sejam ideias erradas, mas este partido político tem a obrigação de trazer essas ideias para o povo. O que está a acontecer é que nós não temos oposição, só temos oposição na altura das eleições. Ao longo, no processo desses anos, em que saímos de uma eleição para outra, nós não temos uma oposição. E Luís Camilo, uma outra questão para depois passar para o psicólogo e também o doutor Abdul. O que acha da crítica que se faz, segundo a qual tanto o SUFO e News não tem perfil de líderes que apresentam problemas graves de língua portuguesa? Bom, aqui o doutor Abdul pode me dizer, existe uma cadeira em Direito que fala sobre esta questão, em que as pessoas não têm capacidade de sair daquilo que é a sua língua materna. Não sei se faço, doutor Abdul, pode me coisa. Então, a pessoa pensa, porque eu critico quem critica, por exemplo, o presidente News. O presidente News, para ele, está a falar bem. Porque a questão da língua materna está muito vigente, não é? Até outros analistas costumam dizer que ele é uma pessoa que fala linguagem terra a terra, não é? E acho que acontece o mesmo com o Suf Momad. Esta questão da língua, em que nós temos que de nos abster daquilo que é a nossa língua mãe, porque a nossa língua mãe tem muita influência naquilo de como a gente elabora as coisas no nosso cérebro. Então, nós podemos estar a rir porque nós olhamos e Moçambique é um país diversificado. Aquilo que, por exemplo, acontece em Nampula, nós rimos daqueles que trocam o B pelo P, o P pelo B, o D pelo T, etc. Nós aqui no Sul, se calhar, rimos. Mas aquilo é uma questão da língua materna. E acontece o mesmo no Sul, em que as pessoas põem o pronome antes dos verbos, outros trocam R, não conseguem pronunciar dois R. Isso tudo é uma questão de língua materna. Mas quando tu falas no teu meio, ninguém nota este erro. Obrigado. Então, eu acho que nós não temos que ir por aí em termos de construção, seja léxica, verbal, etc., e até de projeção, porque existe esta questão de limitação ou até de estarmos possuídos daquilo que é a nossa língua materna. Obrigado, Luís Camilo. Psicólogo, pergunto, qual é o pensamento político do Suf Momad ou melhor, qual é o pensamento político da Renam que o cidadão comum conhece? Ok, certo. Bom, antes também queria fazer um comentário. Vamos lá desenhar aqui uma hipótese. Imaginemos se o presidente Inhosse falasse bem português e tivesse gerido o país do jeito como geriu. Eu acho que para mim ele continuaria ainda uma piada, né? O problema não está efetivamente na forma como
ele se expressa. Creio eu que até, se vocês notarem, essas coisas do presidente virar meme e tal, é algo que aconteceu nos últimos anos, né? Nos primeiros 5 anos do presidente Nyusi, ainda tinha redes sociais, sim, em evolução, mas não tinha tanto assim, porque era antes das pessoas despertarem para vários problemas que o presidente não conseguiu gerir. Então, para dizer que o maior problema não foi de ter sido alguém com enigmas no desenvolvimento da linguagem, né? Segundo o autor chamado Cole Cole, que é dificuldade de expressão, fonemas, entre outras coisas ligadas à área da técnica de expressão em língua portuguesa. Para poder até sustentar isso, eu vou colocar uma questão aqui. O presidente Dhlakama era um grande presidente, certo? Mas também o presidente Dhlakama, né, tinha algumas limitações na expressão linguística, em algumas coisas. Pois, embora isto não tira o poder de ser um alto orador, alguém que consegue movimentar massas. Então, o problema do presidente não foi efetivamente não conseguir ter abordagens epistemológicas, falar em linguagem mais acadêmica. Creio eu que não tenha sido este o problema. Isto veio agravar-se porque a imagem dele ficou devidamente diluída ao ponto de tudo que ele falasse pudesse virar, na verdade, um meme. Então, este não é o maior problema. O problema está na gestão que ele fez, incluindo também o presidente Oussoufou Momade, né? Poderia ter a forma dele de se expressar tal, mas também ser um grande líder, porque afinal de contas, como nós dissemos, temos que respeitar a diversidade cultural, linguística que o país, na verdade, está a mergulhar. Não podemos esperar que alguém fale como se tivesse nascido no Sul. Cada um vai ter sua forma de se expressar. Isto tem que ser respeitado. Agora, eu ainda podia dar mais exemplos de grandes líderes. Se vocês quiserem, preste atenção também no discurso do Lutero Simango, por exemplo. Também tem graves limitações, não é? Na língua portuguesa. Eu tive a oportunidade de escutar alguns discursos dele. Mas o problema não está na forma como esses líderes, de alguma forma, se expressam, né? Não é esse o problema. Mas a forma como eles se posicionam diante de vários problemas que essa sociedade está a enfrentar. Em relação à questão que me coloca, eu esperava honestamente que alguém pudesse colocar, de alguma forma muito, mas muito específica, uma pergunta básica ao presidente da Renamo, por exemplo, que é o que ele pensa sobre a governação do país? Qual é o projeto político específico que ele tem, não é, como candidato a candidato para o país? Eu juro que aquelas questões que ele foi previamente preparado teriam todas aquelas questões fugido naquele momento só para tentar responder essa questão. Por que eu digo isso? É que em todo este tempo eu nunca ouvi o presidente da Renamo a dar uma proposta específica do que ele faria se ele fosse presidente da República, com a educação, com a saúde, com a tecnologia, com a indústria extrativa, entre várias áreas que são necessárias para o desenvolvimento desse país. Eu não acho que ele tenha um programa específico. Ele tem, sim, o projeto de ser o líder do partido Renamo e não o presidente da República de Moçambique. Não tem, obviamente, essas ideias. Então, o que me leva à crença de que o partido Renamo, não é, como um todo, neste momento, está rodeado de pessoas que definitivamente não têm interesse nenhum em desenvolver projetos, em desenvolver um projeto político que possa servir de alternância do poder. E eu vou sustentar a minha tese olhando para a atual, por exemplo, o atual silêncio de várias figuras dentro da própria Renamo em relação à democracia interna. A Renamo tem quadros que alguns são de invejar pela eloquência. Aliás, isso para chegar até a sustentar a ideia de que falar bonito nem sempre significa ser uma pessoa que tem uma boa visão sobre as coisas. Um ilustre deputado agora saiu, por exemplo, chamando aquele que considerou antes de irmão, não é?
de nomes extremamente pejorativos. Mas também a Renamo tem outros quadros. Tem, por exemplo, tem o professor Ferreira, tem o Venâncio, o Venâncio não, tem o Manuel de Araújo, tem vários quadros dentro da Renamo que, em plena violação dos estatutos da Renamo, e não só perseguição de pessoas que exerciam seus direitos políticos, acabaram sendo, de alguma forma, essas pessoas afastadas, sob silêncio ou olhar impávido daqueles quadros que nos acostumaram a criticar a Frelimo, nos acostumaram a criticar a falta de democracia dentro da Frelimo, a falta de liberdade de expressão, mas quando explodiu ou incluiu uma crise interna que incidia diretamente sobre a vida das pessoas, essas pessoas simplesmente se calaram. Então, podem até questionar-me, mas não, o ilustre Manuel de Araújo, um político extremamente inteligente, que, na minha visão, é um dos mais bem posicionados no que diz respeito ao conhecimento do país, também um jovem que é digno, né, de honra, porque ninguém tem capacidade de descredibilizar. Mas eu coloquei algumas perguntas ao ilustre Manuel de Araújo, que infelizmente nunca chegou de me responder em relação a tudo isso que estava a acontecer dentro da Renamo. Ele saiu, criticou o Venâncio Mondlane, porque foi precipitado, porque de repente o alfaiate vai ajustar o tecido, ele não vai caber. Fez essas críticas todas. Compreendo, é uma estratégia dele, de fazer a política do jeito dele. Creio que dizem que ele é um grande estratega. Mas quanto, por exemplo, a questões básicas como perseguição de um determinado membro, não é? Nunca se posicionou a respeito disso, sendo que alguém que nos acostumou durante muito tempo opinar e falar, olha, a minha particularidade é que eu não tenho um político de estimação, eu posso falar abertamente sobre todas as pessoas. E para terminar ainda, para não deixar alguma brecha... E também aproveitando, respondendo as seguintes questões, em 30 segundos mesmo, sim. Acha que a Renamo não sonha em liderar o país? A Renamo só quer ser a oposição? Na minha visão, a Renamo está confortável com os milhões que recebe como um partido com a segunda bancada, ou melhor, com mais assentos no parlamento. E isto... a segunda força política com mais assentos no parlamento. Então, isto demonstra claramente a falta de vontade por parte da própria Renamo, de mesmo tendo o povo apoiando de forma substancial, não quer absolutamente envergar, ter medo de governar. Então, eu chego à conclusão que eles não têm ideia de como se governa, nem por onde começar. Então, eles não querem arriscar para chegar lá. Então, justamente tudo que nós temos visto aqui, as falas, a criticar Frelimo, se Frelimo fez o quê, Frelimo fez aquilo, é somente um papo para o boi dormir. Porque, em termos de objetividade e tal, não consigo ver. Então, eu queria terminar a minha fala em relação... Mas antes de terminar, em algum momento falou de Manuel de Araújo. Quer dizer que Manuel de Araújo traiu o Venâncio Mondlane? Na minha visão, ele tem direito à opinião, né? No entanto, não concordo com várias opiniões que o Manuel de Araújo avançou nos últimos dias. Vou fazer uma menção estruturada dessas questões que eu não concordo com elas. A primeira delas, quando houve a proclamação dos resultados, o ilustre Manuel de Araújo agradeceu ao presidente da República, não sei se sou eu sozinho que vi, ao presidente da República, mas também a presidente do Conselho Constitucional por ter devolvido o município de Quilimane. E eu fiquei com uma pulga na orelha. Por que o presidente Manuel de Araújo teve que agradecer ao presidente da República, uma vez que, primeiro, o presidente da República não era uma figura naquele processo. Ele não era jogador, não era absolutamente nada, mas teve que agradecer. Por que teve que agradecer? Estaria a reconhecer que, de alguma forma, houve alguma negociação de resultados? Fiquei sempre com esta pulga. E mesmo no dia da tomada de posse, houve o mesmo agradecimento. Então não percebi porquê. Segundo o Manuel de Araújo, ele agradeceu, passando a repetição, agradeceu porque mandou os resultados ao presidente da República e fez uma pressão ao presidente da República. O presidente da República mostrou que é um bom presidente, é humilde, ele está mesmo pelos interesses do povo e ajudou.
É justamente aqui onde eu tenho uma pulga na orelha. A segunda coisa, a luta naquele momento não era uma luta que tinha que ser muito individualista, não sei se percebe. Mas eu fiquei com o sentimento de que quando ele conseguiu chupar o osso que lhe pertencia, deixou o resto, né? O resto, né? Não sei se faz-me perceber, sendo que ele é uma figura de âmbito nacional e não âmbito mais centralizado. A outra coisa que eu me leva, obviamente, a fazer essa questão, ele tem uma análise que, para mim, né, na minha visão, é distorcida da realidade. Por exemplo, quando questionado sobre os feitos que o presidente Oussoufo Momade teve nos últimos anos, ele, por exemplo, fez menção aos resultados, atribuiu a glória desses últimos resultados dos municípios ao presidente Oussoufo Momade, que é um dos feitos que o presidente tem essas entrevistas. Na minha visão, embora seja um jovem extremamente inteligente, que eu admiro bastante, houve também uma avaliação um pouco distorcida da realidade. Ninguém votou na Renamo por causa da gestão do Oussoufo Momade. Não foi isso. Nós votamos porque estamos cansados da Frelimo. Para fechar então, mesmo. Para fechar esse ponto. Manuel de Araújo só quer Quelimane, não quer liderar o país? Na minha visão, o Manuel de Araújo não está interessado em ser o presidente da República de Moçambique. Só quer Quelimane. 2 pontos que eu acho que ele está interessado. Ser governador da província de Zambésia. Por isso que ele bem disse que ele iria apresentar a candidatura se desses que existem, nenhum deles apresentasse. Na minha visão, era uma forma dele dizer que ele não tem interesse específico em ser o presidente da Renamo, né, da República, porque ele ainda tem, obviamente, o desejo de governar a província de Quelimane. Eu acho que nem tem nada a província de Zambésia. Então, eu acho que nem tem nada de errado com isso. Obrigado, Luís. Passo agora para o Dr. Abdul. Doutor, comentário em torno dos pontos levantados e também respondendo às seguintes questões. A Renamo tem medo de governar? A Renamo não está a decepcionar os milhares ou os milhões de jovens que votaram na Renamo? Exato. Vou mesmo fazer um comentário relativamente ao que o Xixão esteve a dizer, em que o Manuel de Araújo, não é, agradeceu o presidente da República, Conselho Constitucional, por ter-lhe restituído aquilo que era a vitória naquele ponto do país. Portanto, este agradecimento acaba refletindo uma questão de como é que eu diria isso em outras palavras, acaba refletindo uma imagem de que foi um favor, ou seja, houve um favor que lhe foi feito. Então, não foi necessariamente reposta àquilo que era a vontade do povo, mas sim houve alguma negociação aí no meio, por isso é que ele estava a agradecer. E eu disse antes em que aquela estratégia de arrancar algumas autarquias que a Renamo tivera ganho para depois devolver, era mesmo para desconcentrar ou para distrair a população de Maputo e da Matola, onde era a maior concentração de quase todos relativamente aos resultados das eleições, porque a maior pressão vinha dessas duas autarquias, o município da cidade de Maputo e o município da Matola. E o que é que fez? Estas entidades, não é, que estavam a gerir essas eleições, concretamente o CNE, o STAI, bem como outras entidades, tiraram a vitória, não é, de forma propositada, destes partidos, ou do partido Renamo concretamente, que ganhou nestes pontos, para depois aparecer como aqueles que são os heróis da justiça, ou seja, para, como quem diz, o Conselho Constitucional fez a justiça, devolveu a autarquia em Quelimane, e se Maputo Matola não devolveu é porque efetivamente a Renamo não ganhou. Essa é uma estratégia política muito usada, isso chama-se de uma manobra dilatória. Foi bem pensado, isto foi propositado. Então, Manuel de Araújo acaba nos fazendo pensar que ele já sabia deste todo o procedimento, que ele já sabia desta questão toda e que ele só estava a acompanhar o outro. Como quem diz, olha, se o meu irmão está a chorar pobreza, eu também vou cantar a mesma música com ele para ele não saber que eu tenho dinheiro. Então, foi efetivamente o que aconteceu. Porque é obrigação do Conselho Constitucional a decidir, em última instância, relativamente à matéria eleitoral. E o Conselho Constitucional não fez nada daquilo que estava fora da sua função à luz da Constituição da República.
República. Então, o Conselho Constitucional só decidiu dentro daquilo que eram as suas atribuições constitucionais, que era devolver ou repor a ordem constitucional e a ordem eleitoral naquele ponto do país, não é? Apesar de ter sido essa uma decisão politicamente correta, digo politicamente correta porque em termos constitucionais essa decisão não foi muito bem-vinda, porque só devolveu naqueles pontos. E Maputo, Matola, como é que fica? Se haviam evidências que o partido Renamo tivera ganho nesses pontos do país. E como mesmo a um ponto de saída, o Conselho Constitucional o que é que fez? Não justificou aquilo que eram as suas decisões, o que acaba enfermando de inconstitucionalidade daquela decisão do próprio Conselho Constitucional, que é o órgão, à luz do artigo 245 do Conselho Constitucional, que declara a inconstitucionalidade dos atos e das normas na ordem jurídica moçambicana. Portanto, era mesmo este comentário que eu queria fazer em torno à vontade do próprio... Ainda só fio de pensamento, Luz. Quer dizer que Venâncio Mondlane foi traído sem ele se perceber? Será que o Venâncio deveria sair da Renamo, criar um partido? Olha, eu afirmo que houve sim esta traição por parte dos membros da Renamo relativamente à pessoa do Venâncio Mondlane. Na medida em que o próprio Manuel de Araújo, quando lhe foi concedida a vitória na sua autarquia, ficou quieto. Os outros membros das outras autarquias também foram atribuídos esta vitória, também ficaram na sua. E o que é que fez o presidente da Renamo, o Yusuf Momad? Absolutamente nada. Ou seja, continua sendo neutro para dizer que houve uma traição, sim. Não se sabe a que custo essa traição foi feita, não sabe a que custo foi feita, mas eu afirmo que houve sim esta traição. Agora, o Venâncio Mondlane é uma figura que move muita massa por causa dos seus ideais, não é? Veja que ele não exercia necessariamente algum cargo de presidência municipal ou o quê, mas há atos que ele foi praticando neste percurso que o próprio presidente da Renamo não conseguiu fazer. O próprio presidente da Renamo ficou neutro. Presidentes da oposição, dos outros partidos da oposição, ficaram indiferentes relativamente a algumas situações em que o Venâncio Mondlane veio de forma firme e forte a mostrar algum potencial e até fazer alguma coisa mais do que dizer como faz Yusuf Momad. O que é que fez Yusuf Momad de lá para cá? Houve uma ameaça só que proferiu e agora tem esses insultos. Nós conhecemos Yusuf Momad nesta perspectiva. E o Venâncio Mondlane tem uma imagem extremamente, uma imagem extremamente fundamental no partido Renamo. Portanto, se o Venâncio Mondlane, porventura, sair do partido Renamo, poderá ser esta aqui a decadência ou o funeral do próprio partido Renamo, porque não estamos a ver uma outra figura dentro do partido Renamo capaz... Temos lá o Manuel de Araújo, Antônio Muxanga... Exato, olha, perceba, há indivíduos que estão na oposição para poder distrair jovens ou para poder distrair a população. Há indivíduos que são politicamente corretos, mas não estão em sintonia com aquilo que são os problemas do povo. Basta os seus interesses serem satisfeitos, esses indivíduos ficam calmos. Houve uma situação, antes dessas últimas eleições, antes de 2018, não é? Em que houveram boatos em que o Muxanga venceu no município da Matola e que este, por sua vez, foi corrompido para poder ficar quieto e por um tempo deixou de incomodar. Nestas eleições, o ilustre Muxanga aparece numa intervenção em que estavam jovens a marchar porque esses jovens sentiam que a sua democracia foi arrancada naquelas eleições e que precisavam repor a vitória para o partido Renamo. O que o ilustre Muxanga fez? Mandou embora todos os jovens. Vão lá para casa de uma forma extremamente bruta, de uma forma que desmerecia aquilo que foi o esforço daqueles jovens que se fizeram à praça para poder reivindicar uma possível fraude eleitoral. Portanto, eu não acho que haja ainda assim indivíduos na Renamo que possam parar de frente com o Venâncio Mondlane e se calhar ter o mesmo público que o Venâncio Mondlane tem. Pode haver indivíduos fortes, mas até este nível tenho dúvidas. Para fechar, na tua análise, Muxanga, Manuel de Araújo e o Sufo traíram o Venâncio Mondlane? Olha, o trair o Venâncio Mondlane, podemos olhar isto em vários pontos. Portanto, são ilações que estamos aqui a criar, que podem ser verdadeiras, assim como falsas. No que diz respeito ao ilustre lá de aquele mano, o Manuel de Araújo,
mostra claramente que ele tinha fins particulares por prosseguir, que era ganhar a sua autarquia e limitar-se ali mesmo, ou seja, agiu dentro do partido como se não fizessem parte do partido, porque se de fato a Renamo fosse um partido, não iriam se conformar apenas com a concessão da vitória na autarquia de Quelimane e assim a terminar aquilo que eram as marchas, aquilo que era o direito, a reivindicação relativamente àquela fraude eleitoral. Estariam todos unidos até hoje para poder repor a vitória na cidade de Maputo, bem como no município de Matola. Portanto, isso ilustra que estes indivíduos, se calhar, não tenham uma identidade política relativamente aos problemas do povo. Há uma identidade, tem posicionamentos até fortes, mas quando trata-se de solucionar aquilo que são interesses do partido no geral, relativamente aos problemas do povo, esses indivíduos já afastam-se. Olha, eu já tenho o meu bolo, já tenho a minha fatia do bolo e estou sossegado aqui. É o que aconteceu em Quelimane. Na própria Renamo, há indícios que o próprio Issoufou Momad é só um presidente da oposição como uma figura de estilo, porque lá nada está a fazer. Pode ser uma estratégia do partido no poder, colocar indivíduos daquele género para poder distrair o povo, ou seja, para poder criar uma oposição fetícia. Porque como oposição, o Issoufou Momad não está a fazer nada. Obrigado, ilustre Abdul. Não, vamos passar agora para o ilustre Camilo. Camilo, relativamente às eleições internas na Frelimo, segundo uma imprensa, há uma divisão na Frelimo. Fala-se da ala de Guebuza e da ala de News. A ala de Guebuza quer voltar ao poder e a ala de News não quer perder o poder. Não sei de onde é que foste tirar isso, mas eu acho que nas eleições internas, por exemplo, na Frelimo, podia-se chamar ainda mais alas, se quiseres assim chamar. Podíamos ir buscar uma ala samoriana, podíamos ir buscar uma ala do Chissano e essas duas que tu aqui andaste a dizer. É normal que isto aconteça dentro do partido. O que prevalece é aquilo que é o resultado final, em que no fim deste processo todos apoiam o candidato que é do partido, independentemente disso que o Massango chama de alas, não é? E que não são alas, é que efetivamente se o Camilo quer concorrer, tem que ter alguém que lhe apoia, não é? Se o Camilo quer concorrer, vai ter os apoiantes dele. Isto não são alas, são apoiantes dentro do partido. Mas no fim do dia, quando o Camilo é eleito, todos nós temos que nos juntar e fazer vincar aquilo que é a pessoa que foi eleita. Então, não corresponde muito. Isto é só uma questão de manipular a opinião pública e criar mais confusão naquilo que a opinião pública tem e sem esclarecer efetivamente como funciona aquilo que é a disciplina partidária. Por isso é que também vou falar um pouquinho daquilo que vocês levantaram aqui. Falaram-se do nome do Venâncio Mondlane, Manel de Araújo, etc. Existe uma coisa dentro dos partidos políticos que é esta questão da disciplina partidária. Eu, minha opinião pessoal, acho que o Venâncio Mondlane não tem isto. O Manel de Araújo não tem isto. Estou a falar de disciplina partidária, por exemplo, dentro da Renamo, não é? Neste caso, neste contexto. O Venâncio Mondlane tem 5... Em algum momento, não sei se foi o Camilo ou o ilustre Abdul que falou de membro sénior, usou esse termo membro sénior. O que é um membro sénior de um partido? Se nós formos olhar, por exemplo, a questão do Venâncio Mondlane, há pessoas dentro da Renamo que militam desde a base, que é a célula, passaram pelo círculo, localidade, distrito, etc., e até a província, depois, isto, e até fazem parte outros de órgãos do próprio partido. Isto é que a gente denomina de membro sénior de um partido, não é? O Venâncio Mondlane, por exemplo, esteve equacionado ano passado para secretário-geral, em detrimento da senhora, não sei o nome dela, mas ele tinha 4 anos de casa, por exemplo, tinha que ter no mínimo 5 anos de casa para poder, se ele fosse um membro sénior,
o Conselho Nacional ia se reunir e fechava os olhos por essa questão de poucos meses que faltavam para o Venâncio ter 5 anos. Então esta questão de ser membro sénior pesa. A questão de ter disciplina partidária pesa. Porque todos os outros que, digamos, cresceram dentro do partido político, e estou a falar particularmente da Renamo, criticam a forma como eles agem, é em detrimento desta questão da disciplina partidária. O ilustrador esteve a falar, por exemplo, daquilo que o Muxanga fez com os jovens, vão para casa e não sei o quê, na questão do processo. Aquilo é, se calhar, eu ia chamar, quando costumam dizer, são ordens superiores, ou costumam usar esse termo, etc., né? Mas eu ia dizer que era uma questão de um comunicado, de um informe, de uma ordem do partido, para que as pessoas se acalmassem e aqueles que estivessem à frente dos processos tentassem acalmar o seu eleitorado. Não é? Quem não tem esta disciplina partidária, não é? E vamos voltar, desculpa mesmo, ter que voltar a falar do Venâncio Mondlane. Na minha opinião, o Venâncio peca neste aspecto, não é? Nunca vai vincar dentro do partido Renamo, porque não tem esta questão da disciplina partidária. E o partido, qualquer partido, obedece, pode até não obedecer aquilo que são os estatutos, mas a ala dura, todos os partidos têm uma ala dura. A ala dura, aqueles que a gente até chama de intransigentes, aqueles que, estes, de alguma forma, é que ditam como as coisas têm que ser feitas dentro do partido. E tu tendo esta disciplina partidária, de alguma forma, mesmo não estando de acordo com aquilo, com as decisões tomadas a nível do partido, tu tens que obedecer. E em linguagem dos nossos internautas, se a gente for a ver, podem chamar até de lambe-botas, não sei o quê, mas aquilo chama-se disciplina partidária. Tu não tens como te manifestares contra aquilo que vai de encontro, que é uma ordem, não é? Dentro do partido. Eu ia comparar isto à questão do dogma dentro de uma igreja, em que nós não temos questionamentos, não é? Por aquilo que... Luís Camilo, na disciplina partidária não se pode criticar se no partido eu for a ver que há incumprimento da lei, não posso reclamar? Podes. Tem órgãos. Partidos políticos têm órgãos. Chama-se fórum próprio, para tu poderes fazer essas coisas, essas críticas. E se tiveres que fazer fora, é uma das coisas também que critico. Se tu tiveres que fazer fora, o que quer que seja, tu estás a sair daquilo que é a doutrina, aquilo que é a disciplina partidária. Porque tudo discute-se dentro de um órgão para depois vir cá para fora. Tu não podes aleatoriamente fazer com que achas que o que é politicamente correto, ou o que é o correto, ou o que tu achas que é de direito, ou de direito, saís para fora, sem, no entanto, ter a anuência do partido. E isto tudo acaba, de alguma forma, criar estes tipos de problemas que nós estamos a ver. Em que há uma luta, Venâncio, com o SUF. Não. Nós podemos estar olhando essa perspectiva de um atrito entre os dois. Não. É que para fechar em 30 segundos, últimas considerações, ficamos sem tempo mesmo. Posso acabar só? O que eu quero dizer aqui, o que eu estava a trazer aqui para os meus colegas, a reflexão, e para aqueles todos que nos assistem, é que não existe uma fricção entre o SUF e o Venâncio. Aqui existe uma força em que estão a dizer que o partido é o bem maior. Não são as pessoas, não é o SUF, não é o Venâncio. O partido. Nós temos que agir em função daquilo que é o partido. Isto é válido para a Frelimo, é válido para a Renamo e é válido para o MDM e para qualquer outro partido. 30 segundos, últimas considerações. Bom, fazendo para aquilo que a gente vem discutindo aqui ao longo do programa, é muito importante que todos aqueles que nos assistem, que nos até engrandece para estar aqui, dar vontade mais de estar aqui diante deste programa, tenham espaço
para poder fazer parte deste processo que nós estamos aqui. Nós lemos muitas das vezes o que eles escrevem, etc., mas também percebemos que quem nos assiste, de alguma forma, age emocionalmente, não é? Não estou a dizer que nós não temos que seguir a B ou C, temos que seguir a B ou C, mas, no entanto, temos que perceber como é que são estes processos. E convidamos a todos, aqueles que nos assistem, para daqui para frente, porque temos agora um desafio muito grande, que são as eleições presidenciais. E acho que vocês, como televisão, desempenham um papel muito importante para esta questão de educação cívica, para esta questão de dar a conhecer de qual é a forma destes processos. Ao invés daqueles que nos assistem estarem a assistir estas lutas, que eu acho que podiam ter outro desfecho muito melhor e até educativo para aqueles que nos assistem, ao invés de distorcer aquilo que cada um destes internautas ou mesmo do povo que tem direito ao voto possam ser induzidos em erro face a estes conflitos que eu acho que são desnecessários dentro das organizações. Obrigado, ilustre Camilo. Psicólogo Camilo, em 2 minutos ficamos sem tempo. Comentários em torno dos pontos levantados, também respondendo a esta questão do telespectador que diz que a Frelimo e a Renamo são a causa da pobreza dos moçambicanos, são partidos da guerra. Sim, os meus 2 minutos quero aproveitar da melhor forma possível. Primeiro vou colocar uma situação que vou conceder 30 segundos do meu tempo para o ilustre Camilo me ajudar a esclarecer. Tem a ver com ainda essa questão de sair fora do partido e queixar tal. Ilustre é membro do partido do Frelimo. A minha questão é se o secretário, por exemplo, do partido, um dia desses decidir te encher de porrada no meio de um comício ou no meio da vossa comissão central lá, de repente discordou contigo, começa a te encher de porrada, não é? Acha que este assunto você vai tratar nas estruturas internas do partido ou é um assunto que pode merecer até um tribunal? É uma questão que é para o ilustre responder em 30 segundos. Isto para fazer jus ao comportamento que o Venâncio teve, de compreender que existem assuntos que não pertencem mais ao partido. Não era da responsabilidade dele até ir atrás da legalidade de aspectos ligados ao partido. Era uma questão de violação dos direitos consagrados na Constituição da República de Moçambique e usar as instituições que existem para garantir, obviamente, as liberdades individuais e coletivas é uma responsabilidade que ele sentiu que tinha como pessoa, mas também como alguém que tem alguma voz. Agora, a questão que eu lhe coloco é... Só um minutinho. Sim. Se calhar percebeste-me mal. Eu não disse que o Venâncio não tinha que ir atrás disso. Em nenhum momento. Não, eu não disse isso. Eu estou a dizer que o partido é que tinha que ir atrás disso. O Venâncio tomou a dianteira. Não estou a dizer que esteja errado. O que estou a dizer é que quem devia fazer isso é o partido. O partido Renamo, dentro daquilo que é disciplina partidária, não deixar um indivíduo ir atrás disso. Se calhar eu tenha percebido mal. Eu não estou a dizer que está errado o que ele fez. O que estou a dizer é que ele não fez em nome do partido. Está a perceber? Não sei se faz-me entender. Ok, está certo. Obrigado. Então, penso que houve esta comunicação, né? Pois, embora, pronto, se corrige, isso é muito positivo, significa que estamos alinhados. O mais importante é onde nós concordamos, não onde nós discordamos. Agora, em jeito de últimas considerações, respondendo à questão que me coloca, eu acho que a Frelimo já escolheu o candidato que quer para a oposição. Só ainda não conseguiu escolher o candidato deles. E qual é esse candidato que a Frelimo escolheu para a oposição? A Frelimo já escolheu o Suf Momad como candidato certo para eles, para a oposição. A Frelimo tem esse poder de escolher um candidato para um outro partido? A verdade é que até isto é engraçado, mas é o que estamos a viver. Eu até não consigo. Mas o que? A verdade é que a Frelimo já escolheu o candidato que quer para a oposição. A única dificuldade que tem a Frelimo neste momento é escolher o próprio candidato. Mas o candidato deles, que eles querem, aquele candidato que
Mata Camilo, defende, Gildo Vaz, Gilder Aniba. Já escolheu a Frelimo. Então, o E Camilo esses são os defende o porta-vozes. Sufo. Quer o Sufo Momad, pode até não reconhecer aqui meu amigo, mas eles querem porque querem o Sufo Momad. Então, a Frelimo já escolheu o candidato que quer para a oposição. A única coisa que nós estamos à espera é o candidato que eles querem para a Frelimo, de modo que possa, obviamente, pelejar contra o Sufo Momad, que já escolheram como candidato certo para eles para a oposição. Se eu estiver a mentir, me indiquem uma pessoa somente que defenda qualquer outra pessoa que não seja o Sufo Momad. É interessante que até nos últimos tempos a Frelimo se mobilizou para poder defender a figura do Sufo Momad num amor platônico jamais visto. Então isto me faz chegar à conclusão de que a Frelimo já escolheu o candidato certo para a oposição, que é o Sufo Momad. Para não ter trabalho, não quer trabalho a Frelimo, porque a forma como a situação nacional se encontra hoje, somente um candidato como o Sufo Momad para não dar trabalho a Frelimo, porque se for um Venâncio Mondlane, haverá um trabalho que jamais visto. Com o Sufo Momad, nem será necessário mobilizar a polícia para disparar contra quem seja. Não haverá necessidade. A vitória da Frelimo será limpa, justa e transparente. Agora, com Venâncio Mondlane, haverá tumultos e ranger de dentes. É por isso que você vê tantos membros da Frelimo a tentar descredibilizar, até levantar algumas figuras como sendo mais favoráveis do que o Venâncio Mondlane. É porque há um medo generalizado que este jovem, mesmo se ele sozinho decidir, eu vou ser candidato independente, só ele decidir que vou ser candidato independente, eles mesmo assim estão com muito medo. Por isso vão fazer de tudo para descredibilizar a imagem como um apoiante incondicional de Venâncio Mondlane, devias de alguma forma dar este subsídio a ele, porque dentro da RENAM vai ser a forca dele. Então é preferível que ele faça, ele não tem que estar preso, ele já é um prostituto político, saltitante. Então o que ele faz? Não vai perder muito por saltar para um outro, seja para fazer uma aliança de partidos que não têm assento parlamentar, ele ir por encabeçar um desses partidos que já existem, porque ele tem o seu eleitorado. Não é? E tu dizes muito bem que ele é um potencial, digamos, que vai destruir aquilo que seja as forças políticas que estão emergentes no nosso país. Então, eu acho que tens a prerrogativa de levar esta informação para o Venâncio Mondlane para que ele deixe de lutar, porque ele se entrar para dentro da RENAM vai ser a forca dele. Ele que faça, esqueça a RENAM, faça por si só, fora do partido, ou mesmo até pode se aliar, ou já a Constituição permite isso, pode ir para a sociedade civil, pode ser carregado pela sociedade civil, pode ser por via desta questão que eu lhe dei, juntar-se a um partido que não tem assento parlamentar, ao invés de estares aqui, de alguma forma, pensar que a Frelimo está preocupada com o Venâncio Mondlane ou com aquilo que a RENAM vai... O Partido Frelimo tem uma particularidade. É um partido organizado. É um partido que se prepara. E neste momento, diante daquilo que está acontecendo no cenário político, é exatamente esta questão que nós estamos a debater neste programa, de que o Partido Frelimo está preocupado com aquilo que é o perfil do presidente que vai se candidatar a candidato para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Posso responder rapidamente a essa questão? 30 segundos, sim, por favor. O Venâncio Mondlane, não sou porta-voz dele, não sei o que ele pensa. Não, eu defendo causas, defendo pessoas que eu vejo que têm uma causa. Agora, deixa eu responder, tentar... Ilustre, 30 segundos. A RENAM, Camilo, a RENAM, sabe, a RENAM vive com dinheiro dos nossos impostos. Então, se o Venâncio deixar esta causa, estará mais uma vez a deixar um grupo de pessoas que estão a sugar os impostos, não? Os nossos impostos, não é? Comendo à vontade e desfazendo. É preciso que esses que se propuseram
a desenvolver uma democracia para poder servir da alternância neste país, possam cumprir devidamente com seu papel. Então, a luta que o Venâncio Mondlane tem no Partido Renamo deve continuar a ser feita. Se um dia ele entender que quer criar partido, ele vai criar o partido, pode fazer o que ele quiser, mas neste momento o foco é permitir que a Renamo, que vive nos impostos das pessoas, ele possa fazer com que a democracia seja restaurada e os direitos das pessoas lá dentro do próprio Partido Renamo possam ser respeitados. Então, criar partido, se filiar, ok? Isso é outro papo que acredito que ele, querendo um dia, no exercício das suas liberdades como cidadão moçambicano, pode, obviamente, fazer. O foco agora é o nosso amigo, o Sufo Momad, e sentar lá no tribunal para responder à segunda providência cautelar ou recursos que ele quiser fazer. Obrigado, ilustre Cremil. Passa agora para o doutor Abdul. Doutor, estamos acima da hora, por favor. Olhando para o tema de hoje, o impacto das eleições internas na Frelimo e na Renamo. Últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Sim, de certeza que estas eleições internas irão, de certa forma, trazer um impacto assustador, porque até então ninguém sabe quem são os verdadeiros candidatos. Para a Renamo é evidente, conforme disse aqui o ilustre Cremil, o Xuxone, que a Frelimo já escolheu o candidato para a oposição. Entretanto, falta dentro do partido Frelimo. Agora, o que pode acontecer? Não se sabe se é uma estratégia esta da Frelimo de querer surpreender-nos com alguém ou está à espera da situação em Cabo Delgado se agravar para o atual presidente concorrer para o terceiro mandato. Portanto, é o que até então nós não temos o conhecimento, porque se a situação política em Cabo Delgado agrava em grande escala, vai se declarar o estado de sítio ou estado de guerra. Logo, não haverão condições suficientes de, em Moçambique, pelo menos, decorrer um direito constitucional que é... terceiro mandato, ilustre. Há condições? Olha, havendo uma guerra declarada, poderá haver, sim, essas condições. É constitucional que isto aconteça. Havendo uma guerra declarada, não haverá espaço para poder se fazer eleições. Logo, o atual presidente vai transcender para o terceiro mandato. E essa pode ser também uma estratégia política. Daí que vamos associar aí a alguns conflitos, até como sendo não só conflitos ligados apenas a terroristas, mas também, se calhar, conflitos que estão ligados à política. A política em países pobres como Moçambique e países corruptos tem-se feito assim de forma muito suja, até financiar-se guerras e por aí vai. Agora, eu queria falar de uma questão muito simples, sobre a disciplina partidária. É preciso perceber o que é disciplina partidária. A disciplina partidária não reside no fato dos indivíduos ou membros do partido seguirem a vontade dos estatutos que muitas vezes são contra-leges, ou seguirem a vontade dos estatutos que acabam, de certa forma, por colocar em causa aquilo que é a soberania, assim como a própria Constituição da República. Portanto, se um indivíduo não é de um determinado partido constatar que dentro do partido não está a haver uma situação de poder enganar o povo, este indivíduo tem a legitimidade de transcender, não passar pela primeira instância e diretamente para o tribunal, porque o direito de recorrer ao tribunal é um direito constitucional que não pode ser limitado. Como exemplo disto, há anos houve uma revogação de uma lei, de um artigo da Lei do Trabalho, o artigo 127, em que condicionava a ida dos trabalhadores ao tribunal antes desses mesmos indivíduos passarem da mediação e arbitragem. O que o Conselho Constitucional fez? Viu que aquilo é inconstitucional, porque estava a limitar um direito constitucional de recorrer ao tribunal, limitando as pessoas de poderem passar da arbitragem e mediação. E o que está a acontecer? O ilustre Camilo está a nos transmitir que ideia? Que esses indivíduos revolucionários do partido que têm esta visão de recorrer ao tribunal sem antes resolver ao nível do partido, ou seja, são indivíduos que não têm uma disciplina partidária, mas não é falta de disciplina partidária, isso chama-se atitude. Ética. O que é ética? É o princípio de toda a moralidade. Portanto, são indivíduos que têm uma certa integridade. Estão a perceber que no partido há um grupo que está, de certa forma,
a apoiar ideias erradas. E este indivíduo não pode comungar com isso ou resolver dentro deste partido, sabendo que ali dentro não vai encontrar uma solução eficaz e se calhar até vinculativa. Daí que surge a necessidade de transcender até o tribunal, tal como aconteceu. E o que o tribunal fez? Tomou uma decisão que vai ser vinculativa. Esta providência cautelar foi bem decidida pelo tribunal e é isto e no partido. Quem daria esta providência cautelar dentro do partido? Se quem dá as providências cautelares é o tribunal, o que o partido faria? Porque se o partido tivesse a pretensão de fazer alguma coisa, já o teria feito. Até porque este partido está a ser presidido com este mesmo indivíduo que está a tomar essas decisões erradas. Portanto, se este partido está a ser presidido por esse indivíduo, significa que esse indivíduo tem uma potência ou tem decisões no partido que são vinculativas a olhos de alguns, de tal modo que esses alguns ficam com medo de poder recorrer ao tribunal ou de apoiar aquele indivíduo que é o Venâncio Mondlane, nesse caso, de apoiar o mesmo nos recursos ao tribunal para poder se repor à justiça política dentro do próprio partido. Portanto, não se pode condicionar isto. Obrigado, ilustre Abdul, obrigado, psicólogo Cremildo, obrigado, ilustre Camilo da Silva, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo também, através da StarTimes. Voltaremos amanhã com mais um diálogo na TTV. Deus abençoe.